Galera, novo filme aí. E o filme é interessante porque ele trata de um período histórico que durou 1000 anos, que é a Idade Média. A era medieval sempre estimulou a minha imaginação. Um mundo de lendas, cavaleiros e castelos, um tempo de justas e batalhas heróicas. Mas também foi um tempo de construção, um tempo de mudança e de inovação. Na Idade Média vai de 476, que é a queda do Império Romano, até 1453, que é quando cai o Império Romano do Oriente. Então são quase 1000 anos aí de história, né? Um período bastante longo e é dividido em duas partes: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é quando a Europa se ruraliza, as pessoas deixam Roma, deixam as grandes cidades, passam a viver no campo, num sistema chamado primeiro de colonato, que surge em Roma, mas depois é o sistema servil. O mundo medieval era um mundo artesanal. As necessidades diárias eram feitas com trabalho intenso e os produtos do cotidiano não eram feitos em fábricas de produção em massa, mas nas casas, por pessoas com habilidades artesanais. O sujeito vai trabalhar no feudo ou domínio, né, que é onde o senhor feudal tinha sua terra, e ali inclusive havia divisões, né? Você tinha um manso senhorial, que eram as terras do senhor feudal, onde o servo era obrigado a trabalhar 2 a 3 dias, até às vezes 4 dias de graça, para dar ao senhor feudal tudo que ele produzisse, normalmente gêneros agrícolas, naturalmente. Era uma economia totalmente voltada para a agricultura, uma economia natural. Isso quer dizer o quê? Uma economia amonetária, né? Você não tinha moeda. Existia moeda, mas não era usada, né? Você tinha moedas, mas eram usadas para comprar bens de luxo. Não era uma coisa corriqueira, né? A sociedade era natural de subsistência. E você pode ver que há mercadorias de todo mundo aqui. Peles do Báltico, maravilhosos produtos de madeira, peças de cerâmica, roupas. Você tinha o manso servil, estou falando das divisões do feudo, que era justamente onde o servo trabalhava e também pagava seus impostos. Existiam inúmeros impostos: a talha, banalidades, a corveia, tostão de Pedro, mão morta, vários impostos. E tinha as terras comuns, que era floresta, bosque, pântano, e ali também existia impostos, de imposto de lugar, né? Então era uma sociedade de exploração. Você não pode dizer que era uma sociedade escravocrata, é diferente. O servo era explorado? Era, mas ele não era escravo, né? O servo, ele de certa maneira estava preso à terra. O escravo estava preso ao seu senhor, é diferente, né? Então havia uma diferença fundamental. E durante o feudalismo, é bom lembrar que a sociedade era extremamente estratificada. Você tinha o alto clero, né, que eram aqueles responsáveis pelas orações, né, oratores, como chamavam na época. Você tinha também os que guerreavam, chamados de belatores, né, que eram os guerreiros, que era a nobreza, que podia ser dividida em alta nobreza e pequena nobreza. Pequena nobreza eram os cavaleiros. O cavaleiro, que o filme mostra, que o Henry Leonard faz o papel de um cavaleiro, ele é um pequeno nobre. Ele saiu de uma estratificação que era dos servos e partiu para a nobreza. If the nobles find out who you are, there'll be the devil to pay. And pray that they don't. Ulrich von Liechtenstein is not who he appears to be. Ele é um sujeito que vem lá da pobreza, né? Ele é um simples servo, ele não tem nenhum grau nobiliárquico, um grau de nobreza, e ele é nomeado cavaleiro para poder participar daquelas justas, que era justamente um dos desportos da época, que era o cavalo, né? O cavaleiro, a lança, e um enfiava a lança no outro, um esporte super saudável. O culto da cavalaria foi centrado e fundado na elite do guerreiro cavaleiro. A primeira arma de ataque foi a lança. Os cavaleiros eram tropas de choque que esmagavam tudo no seu caminho até a vitória com a força de impacto. Ah! Mas os cavaleiros, principalmente na Inglaterra, lutaram tanto a pé quanto a cavalo.
Mas no filme, e mostra isso, ele ganha esse título que não era, que assim, não é que não existia essa mobilidade social, era muito raro, Tinha casos em que alguém trabalhava na casa de um senhor feudal e o senhor feudal, por gostar daquela pessoa, dava a ele um título de nobreza, que era normalmente de cavaleiro. Mas era muito raro isso de acontecer, isso não era comum. Era uma sociedade extremamente estratificada, como eu disse, em clero, nobreza e os servos, né? Então não tinha essa característica. Uma outra característica importante da época feudal era que o rei não tinha poder. O poder soberano, ele era fatiado. Ele não tinha o poder concentrado em suas mãos. Não era como a gente vai ver na monarquia absolutista, que os reis vão ter um poder, inclusive, com justificativas mil, inclusive justificativas religiosas. Isso não existia nessa época. Como os reis europeus não eram fortes o bastante para controlar os nobres em luta, que ameaçavam seu poder, fizeram um acordo com eles. Numa cerimônia formal, um monarca dava a um nobre um feudo, ou concessão de terra. O monarca também prometia proteger o nobre. Em troca, o nobre jurava lealdade, prometendo ser fiel a seu senhor, o monarca, e fornecer a ele guerreiros armados e outros serviços. Através deste contrato feudal, o nobre se tornava o vassalo do rei ou da rainha. E só para você entender melhor o feudalismo, ele aconteceu com a queda de Roma e com as invasões bárbaras. E o primeiro grande reino que se formou naquela época foi o reino franco. Os francos, eles eram um povo bárbaro. E eles formaram o primeiro grande reino, que quase repetiu o tamanho do Império Romano. Só não tinha a Península Ibérica. Os caras dominaram vários territórios. Foram duas dinastias. A dinastia Merovíngia e a dinastia mais famosa Carolíngia, que tem esse nome em homenagem a Carlos Magno, filho de Pipino o Breve. Pipino o Breve recebia esse título por ser de baixa estatura. Eu aposto que você pensou maldade. Pelo menos o meu produtor riu, entendeu? Ele é uma pessoa séria. Quando eu falei Pipino o Breve, ele falou: tem uma coisa errada. Ou não está falando sacanagem. Mas é verdade, era por causa da baixa estatura. E Carlos Magno é que dá nome a esse império, que foi o Império Carolíngio. Foi o primeiro grande reino franco, o primeiro grande reino que se estabeleceu na Alta Idade Média. Mas depois isso foi se fragmentando, outras invasões bárbaras foram ocorrendo, esse Império Franco se desfaz, após a morte do Carlos Magno e de seus herdeiros, a coisa se fragmenta, a Europa se ruraliza mais ainda, se fragmenta totalmente, e essa história só vai acabar quando tiver início a formação dos Estados Nacionais, e isso vai acontecer a partir do século XV. Quando a Idade Média chegava ao fim, por volta de 1500, a sociedade europeia começou lentamente a se recuperar. E uma ressurreição cultural dramática, que seria conhecida como Renascimento, criou raízes. Então essa é a história do feudalismo, Alta Idade Média, é o período medieval, 1000 anos de história. Fala-se muito, Idade das Trevas. Isso é um rótulo criado pelos artistas renascentistas sobre o período anterior. É óbvio que se produziu cultura, é óbvio que teve coisas importantes nesse período, mas ficou rotulado como Idade das Trevas. I've never really believed the myth that in the Dark Ages culture simply ground to a halt, but what I've seen here in Córdoba has amazed me. The Muslim scholars of Moorish Spain developed scientific ideas which we take for granted today. But it was also a bridge over which the best of the classical world travelled and was later to re-emerge stronger and richer 500 years later in the Renaissance. E esse filme mostra um pouco desse período. Mas eu indicaria para vocês também outros filmes que falam disso, como O Incrível Exército de Brancaleone, que é um filme sensacional sobre isso, e até mesmo os filmes do Monty Python, tem um deles que fala sobre isso, que eu não lembro qual é. É o Cavaleiro da Távola Redonda, sei lá, é um desse aí que é muito engraçado, que é Em Busca do Cálice Sagrado, eu acho, desse, que fala sobre também a Idade Medieval. Tem uma cena para mim épica, que é um cavaleiro sozinho, fazendo barulho de cavalo, entendeu? Como se tivesse vários cavalos juntos e ele tá sozinho, entendeu? É muito bom esse filme, vale a pena assistir. Beleza?
Na semana que vem, Em Nome do Pai. Em Nome do Pai, Name of the Father, é um filme sensacional com Daniel Day-Lewis, que é um ator genial. Não deixem de se inscrever no nosso canal, que não para de crescer. Já estamos com mais de 200 mil pessoas inscritas. Eu espero que você seja mais um. Ok? Um beijo de luz na sua alma. Até a próxima.